Bom, pessoal, então, boa noite para todo mundo, né? Eu inicio já, né, na verdade, pedindo desculpa pela essa alteração de data, mas conforme a gente sabe que a gente está nesse período aí de pandemia, acaba que a gente sofre a situação de pandemia, então, basicamente, né, a gente teve que mudar porque uma pessoa próxima, familiar minha, faleceu essa semana, então a gente teve que eu tive que pedir o reagendamento, mas agora, hoje, já estamos com o cronograma tudo em ordem, eu espero que a gente consiga ter uma boa interação aqui, e eu gostaria de abrir para vocês colocarem as dúvidas de vocês, né? E assim, de uma forma em que eu não estou aqui necessariamente para dar alguma aula para vocês, mas para a gente fazer uma troca de conhecimento, né? Como a gente já conversou, o professor Gerson entende muito de farmacologia e eu trabalho mais na área de prescrição de exercício, né? Eu sou formada em educação física. Ah, eu tenho que me apresentar também, né? Então, eu sou formada em educação física, eu fiz um mestrado, eu fiz uma especialização no UFSCar, né? Eu entrei no UFSCar por essa especialização aí que vocês estão fazendo, né? Aí eu gostei muito, né, da fisiologia, né, da fisiologia do exercício, e resolvi fazer mestrado, fiz o doutorado também em ciências fisiológicas. Parte do doutorado eu fiz na Universidade de Montreal, no Canadá, trabalhando com um modelo de treinamento resistido, metabolismo hepático, e aí depois que eu finalizei o doutorado, eu fiz um pós-doutorado também com metabolismo hepático e exercício físico, lá no Canadá, e atualmente eu trabalho na Unesp de Presidente Prudente, trabalhando com a linha de pesquisa agora mais voltado para sistema imunológico e exercício físico. Então, de acordo, né, falando sobre o conteúdo dessa disciplina, o professor Gerson, ele trabalhou mais voltado aos aspectos farmacológicos, né, desde da absorção desses fármacos, a metabolização, a reação, a dose e resposta, que a gente vai trabalhar com isso com relação ao exercício físico, né? Então, toda a expertise de farmacologia, o professor Gerson já trabalhou com vocês, e a gente vai começar a ter esse olhar um pouco mais voltado para esses mesmos efeitos da fisiologia, né, do sistema da inflamação, mas fazendo um comparativo, sempre buscando agora esse comparativo com exercício físico. Então, eu já deixo aqui de antemão que a profundidade que o Gerson tem para falar sobre farmacologia, eu realmente passo longe, mas devido a essa dinâmica aqui que eu quero propor para vocês hoje, a gente tem condição, todos nós, né, temos condições de contribuir um com os outros, né, eu posso fazer um papel de mediador aqui também, para contribuir no conhecimento e aprendizado de todos nós, na verdade, né? Então, eu gostaria de, primeiramente, então, passar a palavra para vocês, né? De saber, acho que o Anderson, então, comentou que tem uma dúvida sobre as atividades, e vocês podem levantar a mão, né? Quando alguns outros de vocês estiverem falando, que aí a gente já vai colocando aí na fila para esclarecer essas dúvidas aí. Professor, então, sobre a avaliação, a dúvida é simples, é porque o professor Gerson colocou mais uma avaliação referente à aula de sábado, né? E Sim, aí, é só para entender como vai ser a dinâmica a partir dessa avaliação, porque as notas são divididas em 5, né, cada tarefa, e aí essa nota dele, se eu não me engano, apareceu lá, essa avaliação apareceu lá valendo 100 pontos. Eu acho que vai ser somado essas notas. isso. E aí tá faltando, ele colocou com valor de 10 pontos, né? Essa avaliação aí.
E tem um material que eu elaborei mais voltado para o efeito do exercício físico, né? Que é a conclusão, assim, das unidades, dos capítulos desse material de vocês. Então, serão 2 questionários, então, né? Eu não vou unir, porque muitos de vocês já devem ter respondido essa outra avaliação que o professor Gerson colocou. E aí, já para o fim da última semana, eu já vou inserir para vocês. Acho que a semana que vem eu já consigo liberar, né? Não tem por que ficar segurando o material, as questões para vocês. Eu já libero, mas essa última avaliação que vai aparecer, ela vai completar esse valor final. Então, o Gerson colocou 10 pontos nesse último questionário que ele postou. Então, acho que vai ficar faltando 15 pontos. E aí, esse outro questionário que eu já elaborei, que está para ser disponibilizado para vocês, vai completar com 15 pontos, então, para ser a última avaliação, tá certo? Pamela, né? Pode falar, Pamela. Professora, eu queria saber se essas atividades extras vão ter prazo de entrega também, porque eu tinha perguntado para o professor, mas eu esqueci o que ele falou, na verdade, porque eu não fiz ainda a atividade do professor Gerson, aí eu queria saber. Você fala dessa última que ele colocou? Isso, voltada para a aula de sábado. Eu não reparei se ele colocou prazo de entrega. Você viu se ele colocou? Eu não lembro se ele colocou. Então, ele não colocou, aí eu fiquei preocupada se poderia entregar durante essa semana. Olha, eu acho que para não ficar denso para vocês, porque já na primeira semana vocês interagiram com as 3 aulas, mas a aula agora, né, do professor Gerson, 2 questionários, né, que já para serem entregues. Esse último questionário eu vou programar, então, para o prazo final dele ser entregue na última semana, junto com a última atividade, que é a V4, tá bom? Na verdade, ele colocou assim, na descrição, ele colocou como que é para entrega dia 19/4. 19/4 tá lá? Uhum. Eu realmente não vi o prazo de entrega. Eu não tinha visto também. Ai, que bom. Obrigada, então, gente. Se já tem prazo, é esse o prazo que ele colocou. Acho que eu vi na sala, no Classroom, acho que foi a Ana Paula que comentou sobre uma questão da atividade do questionário 2, né? E acho que não foi a primeira pessoa que perguntou sobre... Tem uma questão no questionário 2 que fala sobre a primeira linha de defesa do sistema imunológico. E no nosso material didático fala que a primeira linha de defesa do sistema imunológico é a barreira física. E aí a gente tem, metabolicamente, né, quando cai para a corrente sanguínea, aí sim a gente tem os macrófagos, os neutrófilos, que são os primeiros agentes, né, do sistema imunológico a realizar esse contato, né, com o patógeno. Só que aí eu acessei o material didático e aí eu vi que tanto essa informação, ela pode estar um pouco confusa, porque na página 14 aparece, como a Ana Paula falou, aparece falando que a primeira linha de defesa são os neutrófilos e os macrófagos, e na página 19, que é o conteúdo que se referencia à questão, né, sobre a primeira linha de defesa física do nosso corpo, também fala que é a primeira linha de defesa. Então, na questão, lá no questionário, eu ajustei e coloquei entre parênteses em relação à barreira física. E aí eu vou dar uma olhada no pessoal que respondeu também macrófago ou neutrófilo, lá como primeira linha de defesa, dentre as opções que tem lá nessa questão, e aí eu ajusto essa nota, mas isso com relação a quem já fez,
Porque como eu dei esse ajuste no enunciado da questão, agora não tem mais como ter dúvida com relação aos aspectos, se são físicos ou bioquímicos, entendeu? Então, também essa outra questão aí que a Ana Paula colocou. E eu gostaria que vocês comentassem se tem alguma, deixa eu ver, se tem alguma pergunta, né? Alguma outra pergunta, porque senão eu coloco uma dinâmica aqui para a gente falar um pouco sobre o conteúdo que é a aula do professor Gerson. Porque como a gente vai ter outros plantões, eu vou ir entrando aos poucos, né? Eu acho que esse plantão seria interessante para a gente falar mais dos aspectos fisiológicos, né? Do sistema cardiorrespiratório, da pressão arterial, como que se instala, né, uma hipertensão. A gente vai trocando figurinha com relação a isso, e aí mais para frente a gente consegue falar como que o exercício físico desenvolve esses aspectos anti-inflamatórios e analgésicos, né, de forma crônica. Tá bom? Ô, Lu, acho legal. Eu vi também essa mesma dúvida, né? Tiveram alguns alunos que eu li lá e acho que um me mandou por mensagem. Acho legal o pessoal pensar assim, que a gente está na nossa pós, né? A gente até mencionou isso em alguns momentos, para não ficar às vezes focado assim, nossa, eu vou errar esse único ponto porque eu não entendi o que é primeira e segunda linha. Mas a ideia é que a gente, tipo, troque essa ideia, traga pra gente a situação, né? Porque às vezes dá uma incoerência em que sentido? Por exemplo, nesse caso, né? Eu vou pensar, a primeira linha de defesa, barreira física, e depois, a partir do momento que esse patógeno entrou no corpo, né? Ou vou pensar naquelas 3 linhas de defesa, que é a barreira física, depois vem a imunidade inata, depois vem a imunidade adquirida. Então, é bom que até os alunos, é legal que vocês, né, alunos, vocês consigam ter essa capacidade crítica. Tipo, o que será que está pensando aqui? O que será que eu poderia colocar? Acho que o enunciado não ficou tão claro, deixa eu perguntar. Então, sempre abordem os professores com esses questionamentos, que é bem importante para a gente, né? E isso aí que você falou faz sentido também, né, Lu? Eu concordo, enfim, eu concordo bastante. E aí, pessoal, tem um outro aspecto também, que é quando vocês fazem alguma prova, alguma avaliação, analisem de forma técnica a questão também, né? Porque se vocês analisando, né, o que estava aparecendo como alternativa, que era para você classificar, é um pouco mais fácil de entender a divisão sobre primeira e segunda linha de defesa, né? Não tem como a gente juntar macrófago com pele, por exemplo. Então, já dá uma certa dica aí dessa visão um pouco mais crítica. E assim, fiquem abertos realmente, ainda assim, fiquem abertos para falar, porque a gente que elabora essas questões e tudo mais, e pode passar um erro aqui, outro erro ali, enfim. Mas muito bom. Alguém mais tem alguma pergunta com relação a isso? Eu vou, então, compartilhar a minha tela. Deixa eu colocar aqui. Para a gente fazer a dinâmica. Pessoal, o professor Gerson, ele falou bastante, né, de principalmente 2 doenças, né? E aí, a partir dessas 2 doenças, ele abordou os mecanismos anti-inflamatórios, analgésicos,
Ele falou dos tipos, ou, por exemplo, os fármacos opioides, né? Então, aí eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, né? Como que vocês assimilaram esse conteúdo, qual o feedback que vocês têm com relação a alguma etapa, algum conteúdo mais específico, ou que interessou vocês de uma forma um pouco mais específica, provavelmente por alguma interação de trabalho, né, profissional na prática, ou por efetivamente alguma dúvida que não ficou tão muito bem esclarecido. Alguém quer falar? Já que ninguém vai falar, eu falo. Pode falar, Lu. Eu ainda não tive tempo de assistir até o final, mas eu acho que é importante a gente deixar claro assim, que, por exemplo, para mim, onde isso é um grande ganho, é saber fazer a orientação para os nossos pacientes. Porque às vezes eles saem de uma prescrição com um simples papel, né? Tipo, ó, toma ali e tal, mas eles não entendem a importância do que ingerir junto, de que momento ingerir, de fazer ou não exercício, ingerir ou não bebida alcoólica, sei lá, esses detalhes que às vezes passam despercebido, né? E eu acho que eu sempre falei isso, o profissional da área da saúde, todos, é dever fazer a educação do paciente. É dever. Paciente ou aluno, né? Paciente barra aluno, passa, enfim. Então, acho que é legal, eu tirei muito isso como lição. Eu não sabia muita coisa de fármaco, sei pouco ainda, estou aprendendo. Eu acho que é muito válido trazer para o nosso lado esse ponto, né? Do orientar. Pessoal, é realmente bem denso, bem densa. Assisti todas as aulas do professor Gerson, mas assim, eu não. Provavelmente alguns de vocês não tiveram tempo, condição de assistir todas já, mas é muito importante que vocês assistam, porque assim, é um conteúdo altamente, tem muita qualidade nas informações que ele passa. Alguém já comentou, né, que ele é realmente muito didático para explicar a diferença de um fármaco com o outro e associar com os aspectos fisiológicos, né, como que se desenvolve algumas doenças e qual a diferença de você utilizar um fármaco, né, interação medicamentosa, muita coisa é possível da gente já ter um caminho, né, um entendimento melhor dos aspectos fisiológicos para melhor compreensão desses fármacos, tá bom? A Ana levantou a mão, Lu. Ana Paula. Eu tô de olho aqui, daí eu te aviso. Obrigada, então. Ana, pode falar aí. Então, respondendo a sua pergunta, professora, eu tenho que escutar novamente a aula, eu acompanhei no sábado, mas realmente é tanta informação que eu ainda não consegui assimilar tudo, não. E confesso que esse módulo está bem desafiador, porque é bastante coisa e eu não tive absolutamente, nossa, muito pincelado isso aí tudo na faculdade, então é muita informação nova. No meu dia a dia, o que ajudou, né? E ainda depois que eu consegui assimilar um pouco mais, acho que vai ajudar mais. Mas onde eu trabalho, eu tenho muito contato com um médico. E a gente faz parte ali de uma equipe multi e a gente tem muito contato com o médico e é numa clínica de hemodiálise, então os pacientes que eu atendo tomam muitas das medicações que foram mencionadas, né? Hipertensivos, beta-bloqueadores, e eu sinceramente não fazia ideia de como funcionava. Agora eu estou começando a fazer uma ideia, mas estou bem longe de ter ainda noção. Mas facilitou e vai facilitar mais no contato com os médicos, inclusive. Então, e eu fico muito animada, porque assim, eu aprendi fisiologia na fisiologia do exercício, né? Sempre relacionando com o exercício. E ter esse conhecimento mais voltado da farmacologia, porque, pessoal, eu não sei se vocês perceberam a estrutura dessa combinação, né? Mas
a minha visão, né? Eu sempre aprendi o olhar da fisiologia para o entendimento da aplicação do exercício físico. Já o professor Gerson, ele tem uma profundidade gigante com relação ao uso de fármacos, medicamentos. Então, a bagagem dessa disciplina vai ser sensacional quando vocês conseguirem associar, visualizar, né, a possibilidade, tipo, ó, esse fármaco atua dessa forma, o exercício vai atuar da forma X. Qual seria o melhor tratamento para eu aplicar para o meu paciente, para o meu cliente, associando, porque a gente sabe da importância, né, de se considerar uma interação medicamentosa, por exemplo, como o Gerson colocou lá da neosaldina com a cafeína, que reduz a dosagem, né, do princípio ativo da dipirona. Então, pessoal, a gente conseguir entender a possibilidade dessas interações para a prescrição de exercício físico, né, que é o objetivo nosso aqui desse curso, é muito legal, é muito interessante. Então, enfim, eu fico, sou suspeita porque eu fico realmente animada com esse conhecimento que a gente tá tendo, assim, de estarmos juntos, né? Maravilhoso mesmo. Então, ó, o que eu vou propor para vocês aqui hoje, então, essa da disciplina aqui, o que eu vou propor para vocês hoje é a gente conversar, né, sobre esses mecanismos fisiológicos aqui do controle da pressão arterial. A gente pode passar, eu não vou me estender muito, mas a gente tem todos esses tópicos aqui que a gente pode discutir um pouco mais a fundo, tá bom? Então, eu gostaria, primeiramente, eu vou testar uma atividade aqui, tá? Que vocês me respondessem se ficou clara a fisiologia básica, né, dos mecanismos de controle da pressão arterial. Então, aqui, será que é isso? Então, agora, ó, vocês me respondam aí, não precisa abrir áudio, nada, vocês estão vendo aqui a pergunta. Quais são os mecanismos de controle da pressão a curto e a longo prazo? Então, a Ana Paula já respondeu, né, e de fato, né, os dois principais mecanismos do controle da pressão arterial a curto prazo, que é a ativação do sistema nervoso simpático, e a longo prazo, a regulação renal, tá bom? E aí a gente tem aqui os aspectos principais, né, da pressão arterial, né, que é a definição que vocês já tem muito claro, que é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. E o débito cardíaco, ele é determinado pelo volume sistólico e a frequência cardíaca, beleza? Então, aqui, sobre o sistema nervoso central, não, então, eu não quero eu ficar falando, né? Então, eu coloquei já, não vou ficar falando para vocês. O controle a curto prazo, ele é detectado pelos baroreceptores, né? E eu tô com uma certa dificuldade de ficar vendo o chat de vocês, mas enfim. Tem os baroreceptores que são o local... Pode deixar que eu vejo o chat. Tá, obrigada, Lu, porque aí ficou no celular que eu não tô conseguindo ler direito. Então, os baroreceptores são os locais de detecção de baixa da pressão arterial. Os seios carotídeos, eles são muito mais sensíveis a essa regulação da pressão arterial, a essa alteração, oscilação da pressão arterial, e não só, né, da alteração da pressão, mas, por exemplo, das concentrações de dióxido de carbono, né, para aumentar, garantir a oxigenação no cérebro, ok? No encéfalo. E aí, pessoal, a regulação a curto prazo, o sistema nervoso simpático,
vai receber essas informações, né, de queda aí da pressão arterial e vai induzir uma resposta, né, ativando os receptores alfa-adrenérgicos e os receptores beta-adrenérgicos. Vocês ouviram bastante São 20 horas. o professor Gerson falar sobre isso. Basicamente, pessoal, uma forma para vocês guardarem lá sobre os princípios ativos dos beta-bloqueadores, alfa-bloqueadores, é vocês lembrarem que o tecido muscular liso, ele tem predominantemente os alfa-adrenérgicos. E aí os órgãos, né, os bloqueadores, os fármacos bloqueadores, que atuam diretamente aqui no coração, eles vão possuir prioritariamente aqui os beta-adrenérgicos. Então, quando a gente fala sobre os fármacos de regulação da pressão arterial, e que fala que ele é um alfa-bloqueador, o que deve vir à cabeça de vocês? Quando fala que eu tenho um beta-bloqueador, ou que é misto, o que deve vir à cabeça de vocês? É uma pergunta para ser respondida. Eu não sei, professora. Acho que alguém falou a Ana. Sim, a Ana que falou? Então, eu falei que eu não sei, Então, quando a gente fala de alfa-1, né, não é necessariamente sempre os beta-bloqueadores. Alfa-1 a gente tem alfa-2, né, e a alfa-2 é mais em relação às fendas sinápticas, né, às terminações nervosas. Mas quando a gente fala de alfa-adrenérgicos, a gente está falando do tecido muscular liso. Então, são os bloqueadores da ação simpática dos vasos sanguíneos. Então, a gente vai ter uma ativação, né, um bloqueio do sinal simpático, tanto, ele pode ser tanto nas veias, como nas artérias, entendeu? Quando a gente fala que a gente tem um fármaco beta-bloqueador, isso significa que provavelmente a gente está falando que atua o sinal, ele bloqueia o sinal simpático diretamente nos órgãos, diretamente aqui no coração, no rim, no fígado, nos pulmões, tá bom? Esses receptores beta são prioritariamente, né, a ação dos receptores beta são prioritariamente nos órgãos aqui, e os betas, o receptor beta mais alfa, falei errado, e o receptor alfa aqui são prioritariamente ao tecido muscular liso. Então, para a gente fazer essa associação em relação aos fármacos, uma forma mais fácil da gente entender como esses fármacos funcionam é fazer essa relação de qual bloqueador simpático, né, esse fármaco está atuando. Se é alfa, provavelmente é na musculatura lisa, se ele é beta, provavelmente é diretamente nos órgãos. E aí a gente entra naquela relação de pré-carga e pós-carga, né? Porque assim, lembra que as veias, né, elas são um local de armazenamento de sangue. Então, quando ocorre uma ativação simpática, o que vai acontecer com esse vaso? Esse vaso, ele vai reduzir essa luz, esse calibre aqui, vai induzir uma maior ou uma menor pré-carga lá para entrar aqui no átrio. Lembra de pré-carga, pós-carga? Vocês lembram disso? Então, pessoal,
Quando a gente tem uma vasoconstrição dos vasos aqui, vai induzir maior fluxo, maior retorno, né, aumentando a pré-carga. Esse é o efeito fisiológico. O que os fármacos alfa-bloqueadores, né, nesse sentido em relação ao tecido muscular liso, vai fazer? Ele vai inibir essa ação. Logo, não vai aumentar a pré-carga. E não vai, consequentemente, aumentar o débito cardíaco, a frequência cardíaca. Não vai aumentar o pós-carga também. Prevenindo esses fármacos, então, eles, por inibir a ação simpática, vai prevenir o aumento da frequência cardíaca a curto prazo, tá bom? Então, eu tentei deixar, assim, esse macetezinho aqui para vocês, para tentar facilitar essa visão de associar a ação, o princípio ativo desses fármacos, tá? Mas, assim, tem processos, né? Então, você reduz a pré-carga, logo, né, vai ter uma pós-carga. Só que tem também que considerar a ação simpática aqui no músculo cardíaco. Se o coração, o que acontece com uma estimulação adrenérgica aqui? Vai induzir aumento da frequência cardíaca. Então, aumento da frequência cardíaca vai induzir um aumento ali da pós-carga, tá bom? Aí, aqui, pessoal, alguém gostaria de falar um pouco sobre o sistema renina-angiotensina, aldosterona? Porque eu fico falando que eu não vou ficar falando, mas vocês podem falar, pessoal? Vamos fazer uma interação aí. Como que começa, o porquê? Por que o sistema... Vamos aos poucos, então. Vocês me respondam por que, em que momento que o sistema renina-angiotensina, aldosterona, ele é ativado? Quais são dois aspectos principais dos quais induz a ativação desse sistema? Eu lembro da queda da pressão arterial. Então, queda da pressão arterial vai induzir o quê? Redução do volume, né, do volume ali circulatório, chega menos sangue no néfron ali, né, na unidade de filtração renal. O que esse néfron detecta? Ele vai detectar que tem menos sangue circulando ali. E aí vai iniciar um processo de liberação de renina, certo? E depois que liberou renina, alguém sabe? Depois que liberou renina, pessoal, essa renina vai para a circulação, ok? E aí vai induzir a liberação de angiotensinogênio no fígado, tá? O fígado que produz esse angiotensinogênio. Caiu renina na circulação, o fígado metaboliza isso e produz angiotensinogênio, vai fazer essa ligação de renina com um peptídeo e vai produzir angiotensina 1. Essa angiotensina na circulação, ela tem um efeito vasoconstritor bem fraco, tá? E aí, só que aí no meio da circulação, é convertido para angiotensina 2. E essa sim, né, tem um efeito vasoconstritor maior. A angiotensina 2, ela já vai promover esse efeito vasoconstritor, estimula a reabsorção de sódio, porque tem pouco fluxo sanguíneo, né? Então, precisa captar mais, aumentar o volume de sangue. Se precisa aumentar o volume sanguíneo, o que vai acontecer?
retém sódio. A retenção de sódio vai atrair água. Sempre quando tem sódio, a água vai atrás. Onde tem sódio, a água vai atrás. Então, retendo sódio, a gente consegue aumentar a volemia, ok? E aí tem esses aspectos que promovem a elevação da pressão arterial. Então, os dois mecanismos que eu falei é essa percepção lá no músculo cardíaco, que vai induzir já diretamente um sinal simpático ali para aumentar a frequência cardíaca, o débito cardíaco, e já aumentar também ali a liberação de renina, ok? E aí eu coloquei algumas observações aqui também, né, que a ativação crônica desse sistema, que é um problema, porque ter essa regulação a longo prazo desse sistema da renina, angiotensina, aldosterona, é ok, mas o problema é quando isso está sempre sendo retroalimentado. Isso vai gerar uma certa inflamação no tecido endotelial, ok? E aumento da inflamação do endotélio, a gente já começa a proporcionar um ambiente mais propício por acúmulo daquelas células esponjosas, né? A infiltração do macrófago ali abre mais espaço, tem um contexto inflamatório, esse macrófago infiltra ali no meio do tecido liso ali do endotélio e vai juntando os triglicerídeos lá, formando aquelas células esponjosas e formando as placas de ateroma, ok? E aí também eu coloquei como observação que os antihipertensivos inibidores da ECA apresentam menos efeitos colaterais, que foi o que o Gerson apresentou em relação quando ele fez um comparativo, né, dos fármacos alfa e beta bloqueadores em relação aos fármacos que são inibidores da ECA. Eles apresentam o menor efeito colateral, tá? Por promover um ajuste da regulação da pressão arterial a longo prazo. E aqui, então, né, a gente tem isso que eu falei para vocês, né? Então, um fármaco antagonista né, que vai promover um bloqueio do sinal adrenérgico, ele vai promover, então, vasodilatação. O que acontece nas veias, né? Ele vai bloquear os alfa-adrenérgicos, então, dessa forma, acontece um aumento da capacitância do vaso, né? E redução da pré-carga. Essa redução da pré-carga gera, então, uma redução do débito cardíaco e redução da pressão arterial. Já nas artérias, esse bloqueio dos alfa-adrenérgicos vai promover uma redução da resistência vascular periférica e, logo, também resulta na redução da pressão arterial, tá bom? Só que em relação a esses fármacos, eu achei importante a ponderação que o Gerson colocou sobre a atenção aos idosos, né? Que quando os médicos administram esses fármacos para idosos, eles precisam levar em consideração que quando os bloqueadores são alfa-adrenérgicos, que atuam lá nos vasos sanguíneos, essa regulação rápida, lembra do seio carotídeo e do seio dos pontos aórticos? Essa regulação rápida, ela deixa de ser tão rápida assim, né? Porque está bloqueando os alfa-adrenérgicos. Então, quando a gente está sentado e a gente levanta, às vezes, sentado ou deitado, a gente levanta, dá uma certa tontura. Com esses... Oh, meu Deus do céu, eu já estou falando muitas vezes o mesmo nome. Esses
simpáticos, os alfa-adrenérgicos, bloqueados do sistema nervoso simpático, isso dificulta uma resposta rápida, e aí dá tontura. Então, é importante a gente se atentar que bloqueio desses alfa-adrenérgicos tem que ser ponderada e ter muito cuidado e atenção com pessoas idosas, porque pessoas idosas têm um maior risco de queda, tem maior risco enfim, né, tem maior risco de queda, e não é tão simples assim, né, quando a gente acaba ocorrendo a perda da funcionalidade dessas pessoas idosas por uma lesão que poderia ser prevenida se tivesse identificado o melhor fármaco para atuar na regulação da pressão. Além... Você falou uma coisa bem legal. Vou interagir um pouco para não ficar um monólogo. É uma coisa bem interessante de ser considerada aí, desses idosos, algumas condições clínicas. Aí uma que me veio à mente, que geralmente dá bastante hipotensão ortostática, é justamente o Alzheimer. Então, tem mais algumas outras, acho que Parkinson também. Enfim, acho que o Parkinson e Alzheimer, outras eu não tô lembrando agora. Mas a gente esquece, daí na hora que a gente tá com esse paciente, que esse paciente às vezes ele é super funcional. Eu já tive vários pacientes com Alzheimer e Parkinson extremamente funcionais, com tremores muito leves, perda de memória também bem sutil. Mas uma pessoa dessa tá fazendo exercício, ativa, super funcional, mas tem essa situação. Então é importante lembrar que qualquer exercício, tiver sentado fazendo, levantou, a pressão pode cair mesmo, e ainda mais se tiver sob efeito de um fármaco. E a gente saber disso é muito importante, né? Porque a gente trabalha com a saúde, a gente precisa estar sempre de olho na funcionalidade, né? Pessoas idosas, o principal ponto de qualidade de vida é a manutenção da funcionalidade. Então, ver um medicamento desse sendo administrado tem que ser ponderado e ver se realmente é a melhor estratégia para ser administrado, né? E aí a gente já puxa para o nosso lado do exercício físico, a gente faz treino de propriocepção, treino de reflexo. Exato, exatamente. E aí, então, também eu anotei aqui, né, atenção quando for um beta-bloqueador, ter atenção maior à retirada desses beta-bloqueadores, porque o beta-bloqueador atua onde? Lá no músculo cardíaco diretamente, né? Ele bloqueia o aumento da frequência cardíaca. Se esse beta-bloqueador é retirado, simplesmente a pessoa para de tomar esse medicamento, ele pode ter um aumento muito rápido da frequência cardíaca, né? E ter aumento, né, a possibilidade de morte súbita também, né, por um aumento muito elevado da frequência cardíaca que esse fármaco estava atuante. Então, precisa ser realizado o desmame, né, que a gente fala. Além disso, né, pensar e saber que esses fármacos aqui, eles podem ser administrados somente para alfa-adrenérgicos, somente para beta-adrenérgicos e em conjunto também, né? Então, um conjunto ajustando tanto pré-carga quanto pós-carga, ok? E aí, pessoal, tinha outra pergunta aqui? Deixa eu ver. Que eu vou fazer para vocês respondem no chat. É sobre a insuficiência... fica mais fácil, né? Vocês respondem no chat. É sobre a insuficiência cardíaca congênita. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre como ela ocorre e o porquê a insuficiência cardíaca acontece? Se vocês quiserem falar sobre isso, para a gente abordar um pouco mais. Porque a pergunta, é a seguinte: qual a necessidade fisiológica? Deixa eu ver se... aqui, ó. Eu paro essa e ativo essa. Será que vai? Pelo menos para vocês visualizarem.
Qual a necessidade fisiológica para reversão do quadro de insuficiência cardíaca quanto a pré e pós-carga? E aí, né, pensando no aspecto mais prático, né, aumento ou redução do volume sanguíneo, ou por quê? Vocês podem responder no chat também, tá bom? Essa eu não me lembro, vou ter que realmente reassistir a aula. Essas questões aí eu puxei, porque assim, né, o que eu falei para vocês, eu aprendi muito assistindo as aulas do Gerson, então eu fui fazendo as anotações ali, e aí puxando para o lado da fisiologia, né, onde eu conheço. Então a resposta é mais voltada para questões da fisiologia básica, né, para a gente conseguir fazer essas associações com o efeito do exercício físico. Alguém conseguir lembrar palavras soltas, sabe? Não precisa nem elaborar um raciocínio. Coloquem aí para a gente ir discutindo, ter algumas palavras soltas aí para fazer um brainstorm aí e tentar responder isso daí. Professora, o pós-carga, ele tem como interferência a resistência vascular periférica, né? Então, isso. Quem falou? Quem A falou? Pamela, mas eu joguei em sair, porque foi... foi assim, lembrei e tô tentando relacionar. Não, mas tá certo, isso aí. Já o pós-carga tem relação com a resistência vascular periférica, isso. E eu lembro que o pré, como acho que a gente até mencionou aqui, tem relação com a capacitância, né? Isso. É. Pessoal, ó, o que a insuficiência cardíaca é? O que a insuficiência cardíaca faz? Ela é concomitante com a pressão arterial? Como que funciona? O que é a diferença de uma insuficiência cardíaca com uma hipertensão? Eu acredito que na insuficiência já aconteceu tipo uma remodelagem cardíaca, né? Então é um quadro onde o coração já está com aquela hipertrofia patológica, né? Diferente, entendo que a hipertensão é um quadro que talvez ainda não necessariamente tenha chegado nesse ponto. Exato, pessoal. Tá vendo? Vocês sabem, a gente precisa ir construindo um raciocínio aí junto. Todo mundo com uma base de fisiologia aí, a gente vai chegando na resposta. Então, pessoal, a insuficiência cardíaca então, a incapacidade de se manter o fluxo sanguíneo. Então, qual que é o problema, né? É a falta de força da musculatura cardíaca. Exatamente por conta do que a Pamela aqui que falou. Foi a Pamela que falou agora, essa última? Exatamente do que a Pamela falou agora, tem esse aumento essa hipertrofia cardíaca que dificulta a contração do músculo, né? O músculo cardíaco perde força, né? Então, que é o que a gente chama lá do inotropismo, né? E aí tem a função cardíaca que é o inotropismo e o cronotropismo, né? Que é a relação com a frequência, né? Então, o aumento, né, patológico da musculatura cardíaca faz com que o músculo cardíaco não consiga mais contrair o suficiente para ejetar o sangue para a circulação. E aí, o que acontece? Vai perdendo pressão. Então, o sangue acaba não circulando corretamente, né? Então, quais seriam, né, os aspectos necessários com relação à pré-carga e pós-carga para a gente resolver
esse problema da insuficiência cardíaca? Seria aumento do volume sanguíneo ou redução do volume sanguíneo? Aumento da pré-carga e pós-carga ou redução? Também uma pergunta. Professora, então, a insuficiência cardíaca, normalmente os pacientes que têm hipertensão, ele desenvolve a insuficiência por conta que justamente desse volume do pós-carga ficar descompensado, não é isso? Isso. Tá, mas e a pergunta que eu... e a resposta? Tá, tô tentando relacionar. Mas vamos lá, qual a necessidade, né, para reversão? A gente precisa aumentar o volume, essa foi a pergunta, né? A gente precisa aumentar esse volume ou reduzir esse volume? Eu acho que nesse caso, já que acontece de ficar descompensado por um pós-carga muito elevado, eu acho que redução, então. Alguém mais? Eu fico na dúvida, porque eu me lembro daquela parte que fala que, na verdade, quando os órgãos estão recebendo pouco sangue, acaba acionando, né, o sistema renina. Então eu não sei a resposta disso. Estou numa... Porque, pessoal, isso, vocês estão juntando os pontos, é isso mesmo. O que acontece, né? Tem uma hipertensão, né, já estabelecida, tem uma Paloma que falou. Bom, pessoal, vocês me perdoem, porque eu não estou conseguindo ver quem fala, tá? Eu gosto de ver o nome. Tranquilo, professora. Ó, segue o barco. A gente tem esse problema, né, de ativação sistemática do mecanismo de controle da pressão arterial a longo prazo, que é a ativação crônica do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e que isso vai acabar ocasionando, né, essa manutenção elevada, porque esse sistema renal não consegue mais regular a pressão arterial, vai acabar promovendo esse remodelamento da musculatura cardíaca. Lembra que eu falei? O angiotensinogênio, ele é um potente modulador da musculatura cardíaca e ele também promove inflamação do endotélio, né? Da circulação vascular. Então, acaba que a manutenção da pressão arterial gera essa hipertrofia patológica e acaba ocasionando uma insuficiência cardíaca. Então, a gente sai de um quadro de hipertensão em que acaba se instaurando, né, uma falta de contratilidade do músculo cardíaco, que é o inotropismo aqui. A falta da capacidade do músculo cardíaco, porque tem alteração no metabolismo de cálcio também, né? Então, o músculo cardíaco perde essa capacidade contrátil ali por conta dessa hipertrofia da musculatura cardíaca a longo prazo, tá bom? Então, por esses mecanismos. E aí, associando, né, aos fármacos, que aí eu já vou falar do exercício, mas associando aos fármacos, de alça, basicamente, pessoal, são os fármacos inibidores da ECA que reduzem, eu acho que são os inibidores de alça, que reduzem o volume, né? Então, aumenta-se a diurese para reduzir o volume sanguíneo. Reduzindo o volume sanguíneo, você acaba gerando maior capacidade contrátil. Isso aos poucos, lembra que o Gerson até comentou que inicialmente se administrava agonistas
alfa-adrenérgicos, só que aí depois passam-se a administrar agora fármacos antagonistas, né, para prevenir e reverter esse quadro de insuficiência cardíaca, tá bom? Aqui, pessoal, eu de fato coloquei esses dois mecanismos fisiológicos e aí eu coloquei um pouco para vocês, para a gente discutir sobre os fármacos anti-inflamatórios, se vocês entenderam bem como que funciona, os inibidores de COX-1, COX-2, qual a diferença deles, ok? Basicamente, alguém quer falar? Mas, basicamente, o COX-1, os fármacos COX-1, eles não são seletivos, ok? O COX-2, eles são mais seletivos, né? Só que o problema do COX-2, vantagens e desvantagens, né? Eles têm uma potencialidade, um potencial anti-inflamatório muito maior, COX-2. Só que eles geram problemas cardiovasculares, ok? Os inibidores de COX-2. Os inibidores de COX-2, de COX-1, eles são menos seletivos, né? Eles bloqueiam a COX, mas não bloqueiam permanentemente. E o problema de bloqueio de COX-2 é que esses fármacos, de COX-1, é que esses fármacos, eles geram problemas gastrointestinais. Então, de novo, né? A gente tem que saber analisar e ver o que é mais condizente com a prescrição, né? Se eu tenho uma inflamação bem intensa, um processo inflamatório intenso e tudo mais, é direcionável, né, se administrar, o médico, obviamente, tá, administrar fármacos, os anti-inflamatórios inibidores de COX-2. Mas é importante considerar se esse paciente não tem problemas associados, né, cardiovasculares associados para administrar esse tipo de anti-inflamatório, ok? E os de COX-1 também, né, tomar sempre aqueles pantoprazol, aqueles medicamentos lá para proteger a mucosa intestinal, tá bom? Bom, pessoal, tem também para a gente abordar, falar um pouco, mas eu não queria me estender, porque já é 8h30, e eu fiquei falando aqui. Eu queria saber, para a gente discutir, se vocês querem falar sobre opioides, se vocês querem falar sobre os analgésicos, porque, por mim, eu já estava falando um monte aqui sobre o efeito do exercício físico aqui, nesses fatores. Mas eu acho importante a gente ter uma base mais dos aspectos fisiológicos nesse primeiro plantão, para a gente já no próximo ter condição de inserir melhor e fazer essas associações sobre os efeitos do exercício físico. Então, associar a fisiologia básica com os efeitos do exercício físico a partir do próximo plantão. Como vocês estão aí de dúvida? Não vou mentir, professora, o meu cérebro tá derretendo com essa matéria, mas tá sendo muito bom fazer essa junção, porque muitas perguntas, entre aspas, eram para ser básicas, mas acabaram que a gente ficou em dúvida e agora, pensando para assimilar, tá sendo... Assim, eu não tinha parado para juntar tudo, na verdade. E isso tá sendo bom, pelo menos para mim. Alguém mais vai falar? Para mim também, concordo totalmente com a Pamela, é difícil, a matéria é dificílimo, na verdade, mas aos pouquinhos vai juntando, e eu peço desculpas, além de tudo, eu também hoje, assim, sexta-feira, muito cansada, né? Pessoal, eu que peço desculpa por ter tido a necessidade de trocar. Não, tranquilo, professora, mas realmente
o fato também da gente talvez ter que revisar a matéria, a aula do professor Gerson, que é muita coisa. Mas revisem, tá, pessoal? Porque aí até eu deixo aberto para o próximo plantão para vocês trazerem, né, questionamentos para a gente ter uma conversa sobre esses assuntos. Ah, o fármaco, o Gerson falou sobre farmacocinética também, né? Então, como que é composto um determinado fármaco para identificar qual o momento que esse fármaco vai ser digerido, onde que ele é melhor absorvido, o efeito que eu quero, por exemplo, da dopamina, é na função cardíaca ou é na função central? Se for na função cardíaca, eu posso administrar dopamina diretamente. Se for na função central, eu preciso colocar um composto que é o levodopa, né? Eu acho que, se não me engano, que aí sim consegue atravessar a barreira hematoencefálica para ser metabolizado esse neurotransmissor, para ser utilizado, né? Então, realmente precisa dar uma estudada na fisiologia básica e eu peço para vocês, né, me coloco à disposição para vocês colocarem questionamentos, agora que vocês já me conhecem, né? Ver aqui, eu acho que é um pouco diferente quando a gente vê a pessoa e quando a gente só fica conversando, mas me coloco à disposição sempre para vocês colocarem questionamentos até do que, tipo, professora, eu não entendi isso. Você pode montar uma apresentaçãozinha sobre essa temática, porque isso não ficou muito claro para o meu entendimento, para o meu conhecimento, e aí a gente vai construindo isso junto, tá bom? Maravilha, muito obrigada. Então, eu acho que a gente encerra por aqui hoje. Eu lembro que ainda tem uma quantidade enorme de sistema imunológico ainda na disciplina. Exato, que aí a gente vai já associar com o efeito do exercício. O que acontece, que eu vi já para esse primeiro plantão, é que realmente a parte de farmacologia foi bem intensa, né? Estudar todas as aulas que o Gerson, as 3 aulas que o Gerson colocou lá, é bem denso. Pessoal, praticamente, nas aulas do Gerson, olha só, vocês, eu tô com um livro de farmacologia, mas vocês tiveram muito bem mastigado um livro de farmacologia básica. Então, aproveitem muito, porque realmente foi demais as aulas dele, a aula síncrona também, se vocês puderem ver e rever, ele passou por todos os tipos de fármaco ali, né, até alguns que a gente não vai associar com exercício físico, né, mas tem bastante conteúdo para vocês, então eu achei melhor a gente restringir só a questão do metabolismo, da fisiologia, com os fármacos, e já na próxima vocês coloquem questionamentos para a gente associar com, já fazer a ligação do sistema imunológico, doenças metabólicas, que eu adoro falar sobre isso, e como que o exercício físico pode prevenir e melhorar, né, a condição dos pacientes, né, dos clientes, em relação a essas doenças. Nossa, lembrando que amanhã teremos palestra sobre dor. Então, verdade. Mais um tema que super se encaixa aí no conteúdo. Sal de ervas, nossa, eu quero ver como que faz isso também, eu fiquei muito curiosa. Eu fiquei curiosa para ver como faz. Bom, pessoal, então eu agradeço a presença de todos vocês, né? Tem mais de 20 pessoas aqui na sala. E aí eu acho que o próximo plantão está marcado para dia 13. Quarta que vem.
quarta que vem. Então, pessoal, já vão colocando questões lá para mim, fazendo um favor. E aí a gente já entra mais nesse assunto do sistema imunológico, tá bom? Que tem bastante coisa para ver também. É dia 13. Isso mesmo. Maravilha. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? Luz, conseguiu? Tá lendo aí? Eu tô. Ah, então tá. Que a Ana agradeceu, a Pamela também. Então, pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo. Lu, obrigada por estar presente aqui com a gente no primeiro plantão. Teremos mais 3, né? Até o final. Isso. Sextou agora de verdade. E até amanhã para quem estiver na palestra com o Libano. Dizem, eu não conheço o professor, dizem que ele é espetacular nesse assunto. Dizem que é um conteúdo excelente, uma palestra excelente. Eu tô super ansiosa, porque eu adoro esse tema também. Eu também. Vamos lá. É às 9, né? É às 9, das 9 às 11. Lembrando que essa palestra é fisiopatologia, então ela vai ter talvez um pouco de aplicação, mas é que a gente deixou a aplicação do exercício físico para outra palestra da semana que vem, para não ficar muito embolado em 2 horas. Certo? Então, a gente dividiu aí para todo mundo. Vocês estão com a cabeça pegando fogo? Sim. Pessoal, obrigada. Eu fiquei curiosa, não sei se eu fiquei curiosa para saber um pouco da formação de vocês, né? Se vocês trabalham, todos vocês trabalham com exercício físico, ou se é assim, se é personal trainer, mais voltado para com interesse em doenças metabólicas, né? Eu queria saber mais nesse sentido, ou ser mais para estética, enfim. Eu trabalho com prescrição de exercício físico numa clínica de hemodiálise, sou fisioterapeuta, né? Ah, nossa, muito legal isso, hein? Muito legal. Então, assim, nossa, tá sendo muito fantástico, assim, esse conhecimento todo. Eu uso ali no dia a dia mesmo. Ótimo. E você trabalha com, assim, tem o momento da sessão do exercício na clínica lá e você está conseguindo fazer algumas aplicações do Super, curso? muito, muito. Tô sim, porque a gente faz inter e intradialítico, né? A maior parte é durante a mesma diálise ali. É restrito por conta da situação em si, né? Mas assim, dá para aplicar muita coisa. Muita coisa que a gente viu na matéria anterior de diabetes eu uso muito, maior parte tem, né? Enfim, muita coisa mesmo. Tá sendo super aplicado no meu caso. Essa questão da gente, por conta da pandemia, ter começado a estudar mais sistema imunológico, né? A gente já fazia pesquisa sobre o sistema imunológico, né? E eu confesso que hoje eu não consigo identificar os mecanismos de ação do exercício físico sem falar de imunologia, não consigo. Porque, assim, por exemplo, na minha linha de pesquisa do mestrado, a gente falava, eu trabalhei com metabolismo hepático e modelo experimental de diabetes, né? Mas toda a cascata de sinalização, tudo que a gente analisava sobre isso, eram biomarcadores, marcadores de bioenergéticos e tudo mais, mas nada relacionado às células do sistema imunológico. E hoje eu falo assim, gente, como pode, como evoluiu tanto, né, o estudo, né, associando exercício físico e sistema imunológico, que hoje eu não consigo imaginar um metabolismo sem, enfim, né, a Peterson mesmo fala, né,
as referências, né? Porque o Durkheim mesmo fala que sistema imunológico não é só um sistema de defesa, né? Sistema imunológico é metabolismo, né? É manutenção energética. Então. Muito bom. Pessoal, então a gente se vê na quarta-feira. Vocês me mandem questões. Bom final de semana para todo mundo. A gente se vê na sala amanhã, tá bom? Boa. Um abraço para todo mundo. Boa Tchau, noite tchau. aí, pessoal. Boa noite.